Boa noite a todos. Eh, hoje eu retornei hoje de férias, né, não tenho nenhum pregão para divulgar nem nada, embora eu entrei num pregão para dar um apoio a um colega pregoeiro hoje, mas eu queria mesmo era tratar de um tema que foi um pouco um debate dentro da área, no dia de hoje, que foi o remanescente de licitação, tá. É um assunto bem interessante quando trata de remanescente. Eh, o pessoal teve uma dúvida internamente, e eu achei legal passar para vocês também as informações que foram debatidas aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês minha tela também, espera aí. Hum. Pessoal, primeiro eu vou analisar a questão de quando há um contrato em andamento e precise rescindir esse contrato, certo? A empresa está prestando um péssimo serviço, o gestor quer rescindir, ou a própria empresa busca rescisão contratual, existe uma contratação que está sendo rescindida, tá? Então, a primeira coisa é ter uma licitação, ou ter um contrato, desculpe, uma licitação anterior que gerou uma contratação que está sendo rescindida e há remanescente que necessite ser executado, tá? Serviço, fornecimento que ainda existe ser executado. Então, primeiro, a gente tem que entender, precisa ter esse ponto. Segundo, é observar a ordem de classificação, para que a gente possa convocar os licitantes remanescentes na ordem que eles estavam na licitação que aconteceu lá atrás, tá? Tem que analisar os licitantes em sua ordem. E o terceiro ponto que a gente tem que analisar é a manutenção das mesmas condições que foi oferecida pelo primeiro colocado. Então, se houver uma planilha de custos, tem que analisar se aquela planilha de custos que vai ser oferecido pelo remanescente, pelo licitante remanescente, né, está de acordo com o primeiro colocado, né, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido, porque pode ser que tenha acontecido aditivos de equilíbrio contratual, né? Então, o preço corrigido, você vai ver se está equivalente, ou se estão nas mesmas condições daquele primeiro colocado, para poder efetuar a dispensa. Lembrar que essa segunda contratação será feita via dispensa de licitação, certo? Isso tanto serve, esse entendimento tanto serve para a lei 14.133, quanto para 13.303, no caso das estatais. É o mesmo entendimento. Licitação anterior, em que resultou em uma contratação rescindida, há remanescente que precisa ser executado, observar a ordem de classificação da licitação para a convocação das licitantes, aí vai ser por, sei lá, se é o segundo, se é o terceiro colocado, que seria o próximo, e aí ir em frente, e a manutenção das mesmas condições oferecidas pelo primeiro colocado, inclusive quanto ao preço devidamente corrigido, certo? Mas pode acontecer também de, como fala 14 aqui, ó, vou trazer para vocês. Cadê? Aqui. Tum, tum, tum. Aqui a 14. Cadê a tela? Acho que eu botei aqui para baixo. Aqui. Deixa eu compartilhar a lei para vocês verem aqui. Acho que é essa aqui.
Espera aí. Pronto, achei. Aqui. Então, aqui como fala na própria 14133 aqui, ó, pode ser que não haja um contrato que foi executado, tá? Ó, será facultado, parágrafo 2 do artigo 88, será facultado à administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar, ou não retirar o instrumento equivalente no prazo nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. Então, pode ser que, como mostra o artigo 89, parágrafo 2, que nem exista contrato ainda. Basta o licitante não ter nem assinado o contrato. Ou depois não aceitar. Vai seguir dois ritos aí. Se houver uma penalidade, segue o rito da penalidade para a empresa que não cumpriu com a proposta dela oferecida, mas, ao mesmo tempo, tem que seguir também com os remanescentes, tá? Segundo a ordem de classificação e nas mesmas condições previstas, certo? O parágrafo 1 do artigo 4 fala: convocar os licitantes remanescentes para negociação na ordem de classificação. Pronto. Aqui é um outro ponto dos remanescentes que eu quero citar. Por exemplo, se eu chamei os licitantes remanescentes na ordem para eles atenderem o remanescente do contrato, o que falta para executar, segundo a proposta do licitante vencedor, e nenhuma das empresas remanescentes aceitaram, elas podem dizer lá, olha, não dá nesse preço, não, a gente não tem condição. Todos responderem a mesma coisa, não dá para manter com esse preço, não dá para manter nessas condições, tá? Aí o que é que nós fazemos? Nós vamos buscar de novo os licitantes na ordem, tá? Agora nós vamos adjudicar e assinar contrato com aquele que aceitar, segundo as suas condições, com o lance que ele ofertou no pregão eletrônico, desde que, é claro, esse lance e as condições igual ao valor estimado, não pode ser acima do estimado, tá? A gente vai negociar com todos, né? Vai tentar negociar com eles um preço melhor, certo? Mas a gente pode fechar nas mesmas condições que ele ofertou no pregão, mesmo que seja acima do valor proposto pelo licitante vencedor, desde que seja abaixo do valor estimado. Não pode ser acima do valor estimado. Tá? É que mesmo que acima do preço adjudicatário, que foi aquele primeiro lá do licitante vencedor, certo? Mas claro que tem que considerar o valor estimado. A mesma coisa serve tanto para 14133 quanto para 13303. Nesse caso aqui, ó, cadê? Quando trata de valor estimado. Aqui, ó. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do parágrafo 2, que é aquele que a gente leu, né? Convocando licitantes remanescentes na ordem de classificação para celebrar o contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor, certo? Aí a gente pode negociar com eles na ordem de classificação, com vista à obtenção de um preço melhor, mesmo acima do que foi adjudicado ao licitante vencedor, desde que observe o valor estimado e sua eventual atualização. Tá? Não pode ser acima do valor estimado. E esse mesmo entendimento serve para 13303, tá? Aqui é 13303. Ó, na contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento, em consequência de rescisão contratual,
desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições do contrato encerrado por rescisão ou distrato, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido. Esse é o 29, tá? Agora, lá o parágrafo 1 do 29 diz: na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do inciso 6º do caput, que foi isso que a gente leu, a empresa pública e a sociedade de economia mista poderão convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a celebração de contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do instrumento convocatório. A 14 ainda fala um pouco melhor, ela fala da questão de você buscar um preço melhor. Não fala exatamente, não fala direto já para você falar, olha, você pode fechar, como aqui fala, nas mesmas condições ofertadas por estes. Né? Lá fala não, buscar um preço melhor. Você pode tentar negociar com ele, pode dizer, não chego, só consigo manter a minha proposta que foi oferecida no pregão. Aí tudo bem. Tá? Ah, o interessante, inclusive esse assunto foi objeto de debate, é que nas licitações em que há planilha de custos, quando for fechar, se alguns licitantes aceitar nas mesmas condições do vencedor, essas mesmas condições devem ser refletidas também nos custos unitários, tá? Da planilha de custos, não só no valor global, tem que refletir nos custos unitários. Inclusive, isso é acordo no TCU, tá? Analisar isso, porque a licitante ela mudou alguns valores dos itens unitários da planilha, tá? O valor global era o mesmo, mas quando a gente for analisar a planilha, ela tinha mudado alguns valores dos itens unitários. Porque aí ela vai querer, ela pode querer colocar o valor naqueles serviços que ela tem certeza que irá acontecer, que acontecerá com mais frequência para poder ganhar mais. Tá? E diminuir de outros, mas ainda assim mantém o valor global. Ela não pode fazer isso, tá? Então, nos casos em que for que a listante aceite manter as mesmas condições da primeira colocada, ela deve aceitar no valor e não só no valor global, mas também na planilha de custos unitários. É algo que a gente tem que observar também. Beleza? Esse assunto eu achei interessante, o debate dele hoje, e estou trazendo para vocês aqui para a gente conversar. Eu irei voltar com os vídeos de pregão na prática. Provavelmente essa semana eu vou ter pregão para divulgar, tá? E a gente faz a divulgação juntos, dá uma olhadinha no Compras Gov e tira algumas dúvidas. Tem um assunto bem legal que eu quero trazer para vocês, que meus fregueiros tiveram dificuldades nas minhas férias. E a gente vai debater sobre ele também. Até a próxima. Caramba, não estava gravando, tá? Tava.